Olá, tudo bem? Gente, nós vamos começar hoje, nesse programa, a falar de um tema que nós já falamos em duas outras oportunidades com outros enfoques. Dessa vez, nós vamos fazer o enfoque que seria os rostos do envelhecimento no Brasil ao longo da história. Então, a gente não vai falar da mesma forma, né? A gente não vai falar de etarismo especificamente, não vamos falar necessariamente que a população brasileira está envelhecendo e o homem brasileiro, o ser humano brasileiro, mulher ou homem, ainda estão atualmente tentando trabalhar e ter seus rendimentos além de aposentadorias, e aqueles que se recusam a ficar inoperantes porque se sentem incapacitados, dentro da medida do possível, dentro das suas capacidades, continuam agindo no mercado. E a gente não vai falar disso especificamente. O que nós vamos falar é como que foi construída a ideia do envelhecimento no país ao longo da história, desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, pela República, pelo século XX, e nesses primórdios do século XXI, também alguns avanços com relação ao respeito aos mais velhos, às suas inserções, mas isso aí não é o foco principal. O foco nosso mesmo é mostrar os múltiplos rostos do envelhecimento, desde a representação histórica, né, até os desafios das épocas de agora. Nós vamos abordar percepções sociais, o impacto dos estereótipos ao longo dessas eras, dos preconceitos, a evolução da saúde do idoso, né? Quanto tempo o idoso, se o ser humano chegava a ser idoso aqui nas nossas terras, e quando chegava, como é que era a saúde dele, a crescente busca que ele vem tendo e vinha tendo também por participação, alguns porque não tinham como deixar de participar, trabalhar de alguma forma para sobreviver. Então nós vamos entender o papel crucial das políticas públicas, né? Do Estatuto do Idoso, da complexidade das instituições de permanência, né? Os que vêm substituindo os asilos, né? Como uma forma de acolhimento sem aquele estigma de você estar encostado e deixado de lado em algum lugar. Um olhar mais completo. Muito bem, então a gente vai se basear em vários autores, ok? Eu os tenho aqui no final do texto que eu fiz aqui. Nós vamos nos basear em vários autores. O primeiro deles, até de um livro que eu acabei de adquirir, que é o livro da Mary Del Priore, mas a gente vai falar de vários outros autores, e eu por acaso não fiz a citação deles necessariamente, alguns sim, outros não, mas o que me moveu a fazer esse trabalho, em primeiro lugar, foi realmente o trabalho desse livro, A História da Velhice no Brasil, uma breve história, da Mary Del Priore. E, junto com esses, nas pesquisas que a gente vai fazendo, a gente acaba descobrindo outros historiadores, sociólogos, antropólogos, pessoas que se dedicam ao estudo dessa causa que eu elegi aqui. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir seu like, vou pedir seu comentário, vou pedir que você compartilhe o vídeo e assine o canal. Por que eu peço isso? Vira uma tônica todos nós pedirmos isso. É porque quando você se dedica a fazer um vídeo, um podcast como esse que eu estou fazendo, ou quando você vai dar uma aula, quando você vai fazer uma conferência, obviamente que você quer ser ouvido, já que você se predispôs a fazer isso. E eu só consigo que a mídia YouTube me veicule se eu tiver amigos e continuar e conseguir ter atenção para o meu trabalho. Isso não é muito fácil porque existem N canais que estão falando de uma forma ou de outra nesse assunto. E alguns deles são mais prestigiosos do que eu. Inclusive, eu achei alguns livros, algumas matérias falando exatamente do livro da Del Priore, fazendo resenhas curtas, mas resenhas bem feitinhas, bem embasadas. E eu saí pesquisando quem eram outros autores e fui colhendo portais, fui na IA e fui construindo textos
pedindo para ela construir texto com os autores tais. Ela citava os autores, eu ia atrás dos autores para corroborar, para ver se era aquilo mesmo. Bom, você vai ver aí durante a minha fala que eu quis ilustrar o máximo possível o texto para que esse ensaio saia no formato razoável de podcast, que traga cultura, que traga entendimento, conhecimento, mas eu considero, de qualquer forma, que esse texto é um texto superficial. O texto da Mary Del Priore é extremamente aprofundado, muito bem construído, e de outros que eu vou mencionar aqui. Vamos começar a leitura porque, mais uma vez, o texto está longo, eu não quero tomar muito seu tempo, mas presta atenção porque é muito interessante a gente avaliar isso aí. A velhice é compreendida não apenas como um processo biológico, obviamente, mas como uma construção social e cultural, né? Se todos nós nascêssemos velhos, talvez a gente nascêssemos com cara de velhos ou com os problemas que os velhos têm, a sociedade seria estruturada de outra forma. Então nós teríamos uma construção social de qualquer maneira de pessoas e não de velhos. Mas nós temos o construto da sociedade a partir de crianças, adolescentes, jovens, maduros com mais idade, idosos com mais idades e até a faixa dos senis, que são aqueles que começam a perder a capacidade de cuidar de si próprios, de entender as coisas, de recordar as coisas, de ter autonomia. Tudo isso faz parte da vida no planeta. E nós estamos estudando isso aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a construção seguiu um caminho complexo, né? Moldada por diferentes épocas, com diferentes influências, valores e desafios. Inclusive, esses valores e esses desafios vieram de culturas diferentes, porque a montagem daquilo que é a nação brasileira é um construto de alguns povos, principalmente brancos, portugueses, europeus, africanos, que tiveram uma contribuição muito bonita, os indígenas que aqui estavam, né? Os povos da terra, que não são povos todos iguais, eles têm diferenças culturais múltiplas e que nunca foram realçadas e estudadas, mas todas elas contribuíram, inclusive com os próprios povos africanos que vieram de construções de sociedades diferentes também, todas elas trouxeram a sua forma de ver, mas assim, o seu contributo, eu vou chamar assim. A história da velhice do Brasil, ela reflete transformações profundas em conceitos, em representações, em políticas públicas, na percepção social da pessoa idosa por parte de todos, inclusive do próprio idoso, ao longo das épocas. E nós vamos fazer uma análise baseada em alguns autores, alguns deles eu vou mencionar, outros são passagens rápidas, eu não mencionarei. Até porque me deu um pouco de trabalho e alguns autores aqui eu realmente não os conhecia. Então ficou mais difícil eu entrar um pouco mais no trabalho deles, senão eu ficaria muito tempo para conceber o texto. Na sociedade colonial, nós vamos ter o olhar colonial agora, a invisibilidade, mas também a sacralização do idoso. São duas coisas que conviveram nessa época. Na sociedade colonial, os idosos eram praticamente invisíveis aos europeus. Os europeus não tinham uma tendência de olhar os idosos, até porque os idosos, quando chegavam à idade de serem chamados de idosos, já eram pessoas que não estavam mais inseridas nos contextos, nos trabalhos. Era muito pouca gente que conseguia ter algum tipo de voz e de autoridade nessas faixas etárias. Então, existia uma invisibilidade generalizada. Quando o camarada saía do mercado, ficava pelas ruas e tinha lá um ganho qualquer, ele não tinha assim, uma participação social. O cidadão comum não tinha uma participação social de peso visível, né? É claro que dentro das cortes e tal, isso aí já era diferente, mas isso é uma minoria, né? Mas eles já ocupavam papéis centrais e esses papéis centrais, principalmente aqui no Brasil, não daquilo que veio de Portugal ou da Europa, mas os idosos tinham papéis centrais entre os indígenas e os negros escravizados. Para as comunidades indígenas, a velhice era associada a poder, a conexão com seus ancestrais. Entre os escravizados, os mais velhos eram mediadores sociais, eles eram guardiões de saberes, do conhecimento e dos símbolos da continuidade das gerações. A Mary Del Priore destaca que apenas
aproximadamente a partir do século XIX, os velhos começaram a aparecer nos documentos históricos aqui no Brasil. Até então, por uma conduta similar à europeia, até porque até então nós éramos dominados pela matriz que era Portugal, pela ideia de que eles faziam das suas sociedades. Tanto é que eles trouxeram para cá sua cultura, sua religião e acharam que essa religião, essa cultura era a religião, a cultura ser instaurada aqui sem perguntar quem estava aqui e o que pensava. Então é natural que a invisibilidade dos velhos lá na Europa fosse transposta aqui para o Brasil. Mas, junto com a vinda dos escravizados, dos negros, né, e da sua cultura, e com a cultura que remanescia aqui dos indígenas, dos povos da terra, houve uma miscigenação de ideias e a coisa foi evoluindo. Então, historicamente, a velhice no Brasil, especialmente nos contextos mais tradicionais, principalmente nos contextos rurais, ela frequentemente é associada à sabedoria, o que nós pegamos um pouco dos povos da terra, a experiência e a autoridade, não tão influenciados pelos pontos de vista das sociedades europeias que aqui chegaram. A Mary Del Priore, em seus estudos sobre a história social do Brasil, aponta que, em certas épocas, os mais velhos exerciam um papel central na família e na comunidade, detentores de conhecimentos transmitidos oralmente e com capacidade de poder decisório. Eram consultados, eles eram respeitados, muitas vezes idealizados como pilares da estrutura social, e essa percepção idealizada, no entanto, nem sempre se traduzia numa realidade homogênea, e as condições materiais e saúde podiam variar dramaticamente de uma para outra pessoa nas várias comunidades existentes. Por outro lado, o europeu importou preconceitos renascentistas, então aportaram aqui os preconceitos renascentistas que se misturaram a esses conceitos dos povos da terra e dos povos que foram se interiorizando, os povos rurais. Clarice Peixoto, que é uma autora que eu conheço muito pouco o trabalho dela, muito pouco mesmo, e referências históricas, além dela, mostram que o ideal clássico via a velhice como degeneração física, principalmente entre as mulheres, com termos depreciativos como uma palavra interessante, até engraçada, que eram chamadas de jabiracas, né? Jabiracas eram seres assim estranhos, esquisitos, feios, porque a mulher sempre foi muito olhada, muito desejada, muito sensualizada, e se essa mulher perde esses encantos, numa sociedade conservadora masculina patriarcal, ela, mais do que o homem, é vista como descartável, né? Então, com a urbanização, quer dizer, quando começaram a aparecer os núcleos urbanos e essas imensidões de terras rurais começaram a orbitar núcleos urbanos onde as pessoas passaram a viver, pelo menos tinham casas lá e deixavam seus sítios aos cuidadores e tinham casas nessas cidades, com a presente modernização, os filhos estudando em escolas, convivendo com outros entes das suas classes, especialmente a partir do século XIX para XX, as representações da velhice começaram a se transformar. Eles começaram a ser vistos. A valorização da juventude, da produtividade, da agilidade, características do mundo do trabalho industrial e da sociedade de consumo, gradualmente foi se deslocando o idoso para o centro das atenções, para o papel central. A Gilza Gonçalves Debert, eu não sei se é Debert que se fala, em suas análises sobre a construção social da velhice, ela destaca como a concepção daquilo que era chamado de velho passou a ser associada à improdutividade, dependência e declínio, contrastando com o dinamismo exigido pelo novo modelo de sociedade, que a sociedade estava se tornando mais ágil, mais tecnológica, e o homem mais velho, o ser humano mais velho, não acompanhava isso. Hoje, a gente não pode falar isso, mas naquela época podia. Então, essa mudança culminou na formação de diversos estereótipos e diversos preconceitos com a velhice, os que se convencionou de chamar, esse preconceito convencionou-se de chamar de etarismo e ageísmo, né? Além da urbanização crescente, o capitalismo emergente do século XIX também aparece com uma nova visibilidade, mas com estigmatização. Então o velho era mais visto
mas também sofria mais preconceito e era mais estigmatizado. Enquanto que nas sociedades da Terra, eles tinham visibilidade adequada, vamos dizer assim, para a sua participação, mas eles eram bem vistos e era até desejada a presença deles, porque com isso você tinha a fonte dos conhecimentos daquelas sociedades à mão. A Simone de Beauvoir escreve a velhice, ou descreve a velhice, como a marcha para a deterioração. Não que ela pensasse assim, mas ela estava traduzindo o sentimento de uma sociedade. Deterioração, isolamento e uma coisa que ela chamou de vergonha secreta, entre aspas. O estudo de Simone vislumbra a variedade de diferentes nações e culturas para prover um claro e alarmante retrato daquilo que é chamado de vergonha secreta da sociedade. E por que secreta? Porque as pessoas não queriam assimilar, não queriam admitir, queriam manter dentro daquele fato não visível, né? E a separação e distanciamento das comunidades que os mais velhos sofriam e sofrem, né, e suportam, datada daquela época, era extremamente comum e implacável, né? No Brasil, o Asilo São Luís, no Rio de Janeiro, em 1890, por exemplo, tornou-se palco para representar os idosos como pessoas tristes, acabrunhadas, isoladas e desamparados, né, inválidos em alguns casos, perpetuando o estereótipo da velhice degenerada pela imprensa, aquilo que seria uma vergonha secreta da pessoa e da sua família. A Gilza Leberti e Miriam Grossi ressaltam que a geriatria e a gerontologia, influenciadas pelo Estado e ideários eugênicos, né, ou seja, depurando a raça, reforçaram a velhice como fase improdutiva e a ser controlada e, vamos dizer assim, esquecida, porque lá na frente haveria a finitude. Então, quando você chegasse nessa idade, você ia se tornando cada vez mais improdutivo, doente, e você sumiria da visibilidade na sociedade. Os estereótipos e os preconceitos, o peso que o etarismo nos traz. O etarismo, ou também chamado ageísmo, manifesta-se em crenças e atitudes discriminatórias contra indivíduos ou grupos etários, sendo particularmente prejudicial para os velhos. É claro que etarismo, quando nós falamos de etário, faixa etária, você tem várias faixas etárias. Os idosos são uma delas, né? As faixas etárias das crianças, dos jovens, poderia ser mal vista por não ter ainda experiência, por ser muito idealista, por ser muito sonhador e tal. E o velho porque haveria um preconceito com relação à capacidade dele de gerir coisas, de gerir a si próprio, de ser produtivo em relação a algum tipo de trabalho. A produção começou a ser muito central na vida do trabalho das pessoas nesse século 20 para 21 e no 21, né? Então, Miriam Grossi, por exemplo, em suas pesquisas sobre relações de gênero e envelhecimento, ela evidencia como o etarismo do Brasil se entrelaça com outras formas de discriminação, como o sexismo, resultando em marginalizações, especialmente para as mulheres idosas. Você vê que a coisa não foi fácil. Entre os diferentes estereótipos, os mais comuns, nós vamos destacar a ideia de que os idosos são incapazes ou doentes, assexuados ou sem desejo, teimosos, desatualizados, um peso para as famílias, né? Incapazes, uma visão que associa a velhice à inevitável fragilidade física e moral, mental, e ignorando a vasta diversidade de condições de saúde e autonomia entre os próprios idosos. Por que assexuados? É um tabu que nega a sexualidade e a afetividade na terceira idade, contribuindo para a invisibilidade de suas necessidades e de sua experiência. Teimosos e desatualizados porque, de uma forma genérica, desconsidera a capacidade do aprendizado e de adaptação dos idosos às novas tecnologias, aos contextos sociais diferenciados ou mais novos, né? E por que peso? A família, para a família e mesmo para a própria sociedade.
Uma narrativa que desvaloriza a contribuição dos idosos e os coloca como meros receptores de cuidados, né, ignorando seu papel ativo e suporte. Esses preconceitos todos eles se manifestam em diversas esferas, desde a dificuldade de reinserção em mercados de trabalho até a invisibilidade na mídia e a infantilização no tratamento médico e familiar, como se ele fosse uma criança, né? Agora nós vamos falar aspectos de saúde, preconceitos e o processo natural de envelhecer. Muito bem, historicamente a velhice era naturalizada, né? Esta é vista quase como um desígnio divino ou místico, e até que a medicina patologizou a velhice. Então, quer dizer, você era velho como se fosse necessariamente doente, né? E considerado que o envelhecimento era uma degeneração, um declínio. Então essa é uma visão, ao longo de muitos anos, esse era o pensamento central. No Brasil contemporâneo, Edna Haddad analisa a crítica aos regimes de verdade que influenciaram a aposentadoria, disciplinas e políticas direcionadas para os mais velhos, que muitas vezes ignoravam a diversidade cultural e o histórico dos velhos. Hoje o envelhecimento é visto também como uma trajetória acumulativa, processos simbólicos, psicológicos e biográficos. Pesquisas apontam que não há um único envelhecer, né? Cada trajetória é singular, né? Moldada pelo gênero, pela raça, né? Ancestralidade, classe e a subjetividade também, porque as pessoas não são essencialmente iguais, né? A compreensão da velhice como um processo natural e intrínseco à vida humana é fundamental para desconstruir os estigmas. O envelhecimento ele é multifacetado, ele envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Nem tudo é como sempre foi, ou em tudo igual como todos são. A saúde, nesse contexto, desempenha um papel crucial, e isso é fato. Existem idosos que são muito saudáveis, existem idosos que têm alguns problemas naturais, vamos dizer assim, do envelhecer. E existem alguns que têm muitos problemas. São coisas diferentes. Nós sabemos que o acesso à saúde para os idosos do Brasil foi marcado por desigualdades, por carências. Em períodos anteriores, a medicina ainda não havia desenvolvido foco na geriatria e na gerontologia. Então, as condições sanitárias e a expectativa de vida eram significativamente menores para as pessoas mais velhas. A atenção à saúde dos idosos muitas vezes se restringia aos cuidados da família ou a uma instituição de caridade que se dispunha a fazer sobre isso, com pouca ou nenhuma intervenção médica com especialidade para o trato com os mais velhos. Edna Maria Haddad, em seus estudos sobre políticas públicas de saúde, aponta para a lenta, mas gradual construção de uma atenção mais voltada para essa parcela da população. Atualmente, com o envelhecimento populacional e os avanços da medicina, a saúde do idoso ficou um pouco mais visível. O Brasil conta com um Sistema Único de Saúde, é o SUS, que busca garantir a universidade ou a universalidade, a equidade e a integralidade de acesso aos mais velhos, incluindo, claro, essas pessoas mais velhas. No entanto, os desafios persistem. O acesso à qualidade de serviço, apesar do SUS, a demanda por serviços geriátricos e gerontológicos, tanto na atenção básica quanto na especializada, ainda é alta e a qualidade nem sempre é homogênea. Polipatologias, a presença de múltiplas doenças crônicas, que é comum na velhice, exigindo uma abordagem integrada e contínua de cuidado ainda é um desafio. A saúde mental, questões como depressão, ansiedade, demências são prevalentes entre os idosos e a atenção à saúde mental ainda enfrenta alguns estigmas e várias lacunas em serviços. Promoção da saúde e prevenção de doenças, a ênfase na manutenção da autonomia e da qualidade de vida através de hábitos saudáveis e prevenção é um desafio constante. Ressignificação, terceira idade e velhice ativa. Desde a segunda metade do século XX, especialmente ao final dos anos de 1960, surgem espaços de convivência, por exemplo, SESC, universidades, oferecendo lazer, cursos, estímulos a uma velhice ativa. A expressão terceira idade
ou também conhecida melhor idade, substituiu a palavra velhice, valorizando um pouco mais a autonomia do mais velho, a produção, e se ele for produtivo, ou tentando que ele seja produtivo, e a qualidade de vida que ele venha a ter em função dessa inserção, dessa visibilidade. A Gita Debert, em A Reinvenção da Velhice, de 1999, abordou a reconstituição social da velhice, passagem de categoria de negativa, a expressão negativa velho, né, para a expressão terceira idade, para diminuir o peso do estigma e o surgimento de espaços que se revalorizam os idosos e os inserem. A participação na sociedade dá invisibilidade ao protagonismo emergente. A participação dos idosos na sociedade brasileira tem sido um espelho das percepções e representações da própria velhice. Por muito tempo, a aposentadoria foi sinônimo de afastamento da vida pública, com a figura do idoso relegada ao âmbito doméstico e à inatividade. Clarice Peixoto, em suas análises sobre envelhecimento e família, discute como essa transição para a aposentadoria muitas vezes acarretava uma perda de identidade e de propósito para muitos indivíduos com mais idade. No entanto, as últimas décadas testemunharam uma crescente e necessária reivindicação do espaço e do protagonismo dos idosos, influenciados por movimentos sociais, pela atuação de gerontólogos, de sociólogos, de psicólogos, como por exemplo Gustavo Assano, que defendem a ideia do envelhecimento ativo e bem-sucedido. Os idosos brasileiros então vêm buscando e conquistando novos espaços. Exemplos dessa participação incluem mercado de trabalho, aumento da busca por recolocação profissional ou empreendedorismo de terceira idade, impulsionado pela necessidade financeira, mas também pelo desejo de manter atividade e propósito. Na educação, crescente número de idosos frequentemente dentro de universidades abertas à terceira idade, cursos de idioma, cursos de informática, outras atividades de aprendizado contínuo. Voluntariado e ativismo social, engajamento em causas sociais, grupos de apoio, movimentos que defendem os direitos dos idosos e de outras minorias, a família, o papel fundamental do suporte emocional, financeiro e no cuidado de netos e bisnetos, muitas vezes atuando como chefes de família ou provedores desta família ainda em idade avançada. Cultura do lazer, a participação ativa em grupos de dança, canto, esportes adaptados à terceira idade, outras atividades culturais, por exemplo, o lazer, promovendo a sociabilidade e a socialização e o bem-estar. A visão de Geni Nunes, que é uma antropóloga e pensadora indígena, ela contribui para uma reflexão mais ampla sobre o envelhecimento. Na perspectiva dela, ela nos convida a considerar a sabedoria ancestral, que é uma tradição dos indígenas, e a conexão com a natureza, como elementos valiosos que o mais velho tem, em contraste com a fragmentação e o individualismo da sociedade moderna. Claro que ela está falando a partir de uma prática indígena, mas que poderia ser aproveitada e praticada também por pessoas das sociedades brancas e que foram evoluindo ao longo da história. Participação social e desafios contemporâneos. Apesar de tudo, hoje os idosos sim têm mais visibilidade, participação política, protagonismo como consumidores informados, por exemplo, turismo, tecnologia, cuidados médicos, mas enfrenta-se desafios, desemprego por idade, preconceito etário, ainda o etarismo, o ageísmo, violência, precariedade em serviços públicos, desigualdade étnico-raciais. Nós ainda padecemos disso aí. A Geni Nunes critica a monocultura do tempo, que reduz o idoso à improdutividade. Você é idoso, então você só pode ser improdutivo. Ela se dedica a desconstruir essa noção de monocultura do tempo e outras formas de pensamento único, promovendo a diversidade de perspectivas e modos de vida. Ela critica a imposição de um único modelo de tempo, de fé, de sexualidade, de afeto, defendendo a retomada de territórios, línguas, culturas originárias. Geni é também ativista, psicóloga,
é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social. Geni questiona a ideia de um tempo linear e progressista comum em sociedades ocidentais e propõe a valorização de diferentes temporalidades e ritmos, incluindo a visão cíclica presente nas culturas indígenas. O Gustavo Assana alerta que no neoliberalismo a velhice e inatividade significam marginalização e risco ao morrer com dignidade. Inclusive tem uma crônica dele de últimos dias aí que fala sobre isso. Velhices, perspectivas, cenários atual na pesquisa de idosos no Brasil. No final do ano de 2023, o IBGE publicou os primeiros resultados do censo de 2022, especificamente aqueles relacionados à nossa pirâmide etária, que atualmente mais lembra a forma de um barril, né? Por quê? Porque houve uma redução da taxa de natalidade, aumento da idade mediana e da expectativa de vida. Então, a população com 60 anos ou mais de idade, esse percentual de idosos cresceu 56% em relação ao seu valor, ao seu número na sociedade, nos últimos 12 anos. E projeções recentes indicam que até 2030 essa faixa etária vai representar em torno de 20% da população brasileira. E em 2050 vai representar 30% da população brasileira. Não só porque as pessoas vão ser mais longevas, mas porque a sociedade vai parar de crescer a quantidade de indivíduos vai parar de crescer tanto. Então, soma-se ao crescente envelhecimento da população os novos arranjos familiares, as crises climáticas, as crises sanitárias. Tudo isso são problemas que vão agravar possivelmente a situação de idosos, em tese, né? Então, atualmente, uma família a cada quatro tem como chefe ou referência do domicílio a pessoa com mais de 60 anos ou até mais de idade, e concentram 37% da renda das brasileiras e de brasileiros. Olha bem, atualmente, cada 4 famílias, uma tem como chefe ou referência do domicílio pessoas com mais de 60 anos e que concentram 37% da renda das brasileiras e brasileiros. Esse é um dado muito alto. O censo de 2022 revelou que essa faixa etária corresponde a 15,6% da população. Então, olha bem, 81,7% cobertas pela Previdência Social, o restante não. E as projeções mais recentes indicam que no ano de 2030 serão 20% e em 2060 44%. Mas será que a Previdência Social estará ativa e compensatória e razoável nessa evolução? A trajetória da evolução desses dados desde o século XVIII é analisada por Márcio Postman no ensaio Renda, Consumo e Aposentadoria, e as seções diversificadas lá dentro. A preocupação governamental com idosos ao longo do tempo, a inserção dos idosos na virada do século XXI, a mudança demográfica e perspectiva dos idosos no Brasil apresentam evidências de que o avanço da longevidade fundamenta um novo percurso de oportunidades substanciais aos modos de vida na sociedade. Então, o Márcio Postman, nesse ensaio Renda, ele fala sobre esses tópicos que nós mencionamos aí. No entanto, o autor, o Márcio Postman, aponta que esse novo percurso requer medidas anteriores, começando pela compreensão de que o prolongamento da vida abre horizontes de reorganização da sociedade, novas bases e novas significações das inevitáveis etapas etárias das quais os 60 anos ou mais têm lugar de potência criativa e econômica. É preciso ainda, nos setores públicos e privados, superar as antigas ideias de que velhice é um fardo social, reposicionando estudos, estratégias e políticas para a contemporaneidade. A superação dos modelos antigos do pensamento que reduzem a pluralidade dos modos de ser e estar é um tema que nós vamos falar mais aqui para frente. Representações culturais. Na literatura e mídia, os papéis mudaram.
os retratos melancólicos de Machado de Assis, como o personagem da Dona Plasta, como símbolos de fragilidade, as representações atuais de autonomia, humor, autoestima, empoderamento de imagem de velhice, tudo isso houve uma mudança através da própria literatura. A história da velhice no Brasil, então, é uma narrativa em constante construção. Existem desafios, eles persistem, principalmente o combate ao etarismo e garantia de direitos de acessos a serviços de qualidade. Há um crescente reconhecimento da importância da população idosa e de sua contribuição para a sociedade, e porque ela está presente, porque ela não vai desaparecer, só porque alguns não olham para ela. A busca por um envelhecimento digno e ativo e participativo não é apenas uma questão individual, é um imperativo social. A gente precisa realmente eleger políticas públicas eficazes com mudanças de mentalidade e reconhecimento do valor intrínseco de cada fase da vida, e a velhice é uma dessas fases presente e persistente, e que parece que está se ampliando agora. As políticas públicas na velhice no Brasil, uma trajetória que nós estamos construindo. A história da velhice no Brasil é inseparável da evolução de suas políticas públicas. Por muito tempo, a atenção dos idosos foi fragmentada e assistencialista, dependendo da caridade ou de iniciativas isoladas de alguns grupos. E isso variou de país para país, de região para região, de mentalidade para mentalidade. Do assistencialismo à previdência social, nós tivemos alguns marcos. No início do século XX, a preocupação com os idosos, quando existia, porque os idosos do início do século XX eles eram menores em número, porque a expectativa de vida era bem menor. Então a preocupação com os idosos, quando existia, era predominantemente assistencial. Aquele velhinho lá, vão tratar daquele pessoal lá e tal. Asilos, obras de caridade eram as principais formas de acolhimento para aqueles sem suporte familiar, e isso acontecia. A noção de direitos sociais e de responsabilidade estatal era extremamente incipiente, ninguém tinha esse peso de olhar. Um marco fundamental para a proteção social do idoso no Brasil foi a criação da Previdência Social. Embora inicialmente focada nos trabalhos formais, a expansão desse sistema ao longo do tempo, culminando na aposentadoria, garantiu uma fonte de renda e um mínimo de segurança para muitos brasileiros na velhice. A Lei Eloy Chaves de 1923, que instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões, as chamadas CAPs, é um dos primeiros passos nessa direção, embora ainda limitada e em categorias profissionais específicas, né? Os militares tinham, alguns profissionais tinham, mas não era a maioria. Com o tempo, a Previdência Social se tornou um pilar central para a velhice no país, oferecendo aposentadorias por idade e tempo de contribuição para um largo espectro de indivíduos e profissões diferentes, além de pensões por morte, beneficiando dependentes, incluindo muitos idosos. A Constituição Federal de 1988 representou um divisor de águas na abordagem das políticas públicas para a velhice. Pela primeira vez, a pessoa idosa foi explicitamente reconhecida como detentora de direitos fundamentais. A Constituição estabeleceu o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar o idoso. Esse reconhecimento constitucional abriu caminho para a criação de leis e programas mais específicos. Por exemplo, benefício da prestação continuada, que é o BPC, criado pela Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, em 1993. O BPC é um auxílio financeiro para idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza que não contribuíram ou que não tiveram condição de contribuir para a Previdência Social. Assim, o indivíduo não fica simplesmente abandonado em uma certa situação. Políticas de saúde, né? A Constituição de 1988 também universalizou o acesso à saúde através do Sistema Único da Saúde, que é o SUS. Para os idosos, isso significou inclusão em programas de saúde da família, acesso a medicamentos gratuitos, como o programa da farmácia popular, e o desenvolvimento da geriatria e gerontologia como especialidades médicas e de pesquisas presentes, atuantes e desenvolvendo-se. O Estatuto do Idoso, que foi um marco legal, né, abrangente, o ápice da legislação protetiva para a pessoa idosa no Brasil é o Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741 de 2003, fruto de um longo processo de discussões e reivindicações da sociedade civil.
nas áreas saúde, né, prioridade no atendimento de serviços de saúde, oferta de serviços especializados, acesso a medicamentos, a órtese e próteses, transporte, gratuidade dos transportes coletivos urbanos e intermunicipais para os maiores de 65 anos, desconto de 50% em passagens para idosos entre 60 e 65 anos e também mais, moradia, direito à moradia digna como prioridade da destinação de moradias populares e programas de adaptação residencial, educação, cultura, esporte e lazer, acesso prioritário a esses programas e atividades com desconto e gratuidade em eventos. Isso tem acontecido em larga escala no Brasil todo. Justiça, prioridade na transmissão de projetos e procedimentos judiciais e também administrativos, segurança, proibição de discriminação e sanções por atos de violência, negligência ou abandono. Família e convivência, garantia do direito à convivência familiar e comunitária, proibindo a institucionalização compulsória. Quer dizer, o camarada vai sair daqui, vai ficar ali depositado naquele canto, não é por aí. Ele pode ser ajudado, mas tem que ser valorizada a convivência dele com a família. O Estatuto do Idoso é considerado um dos mais avançados do mundo e em sua abrangência e em sua implementação. E tem sido um processo contínuo de desafios e avanços comparado com muitos outros ao largo do mundo inteiro. Desafios atuais e o futuro das políticas. Por exemplo, financiamento e sustentabilidade, claro. Nós precisamos de qualificação profissional, formação de profissionais capacitados em geriatria e gerontologia, que nós já mencionamos, combate ao etarismo, que é a discriminação, o simples olhar de uma pessoa mais velha desvalorizada, ou seja, as políticas precisam, além da proteção, de combater ativamente o etarismo, construção, com proteção, promovendo a inclusão e a valorização da pessoa idosa, aonde ela puder servir, onde ela puder ajudar, onde ela puder estar localizada, se ela puder. Se ela não puder, ela ser cuidada da mesma forma. Cuidado de longa duração, né? Aumento da longevidade cria uma necessidade, aí, que são as políticas mais robustas para o cuidado dos idosos com alto grau de dependência, incluindo instituições de longa permanência. O que são instituições de longa permanência? Evitando a palavra asilo, até para que não se raciocine com asilo. São as instituições de longa permanência, que são chamadas ILPs. Aliás, ILPs, né? E suporte do cuidado familiar, obviamente. Não basta você ter o substituto razoável do asilo sem o convívio com os familiares. Então, essas instituições de longa permanência, elas também têm seus desafios, né? Com o avanço da expectativa de vida e as transformações da estrutura familiar, as instituições de permanência para idosos, conhecida como casas de repouso, ou como asilos, né, que não é um nome muito legal, tornaram-se uma realidade cada vez mais presente no cenário brasileiro. Mas é longe de uma visão pejorativa, é isso que essa modernidade quer incluir. Pejorativa e assistencialista que tinha no passado, o asilo do passado. As instituições de longa permanência modernas, elas buscam ser ambientes de cuidado, né, de bom convívio social, não é uma prisão nem um depósito de pessoas. Tem que ter promoção de qualidade de vida para os idosos que necessitam de apoio contínuo, visibilidade e atuação. Não pode ficar lá depositado. Antigamente os asilos surgiram muitas vezes ligados a obras de caridade e filantropia, abrigando idosos em situações de abandono, apenas porque eles estavam abandonados ou pobres ou sem qualquer suporte familiar. Hoje não, hoje pode ser uma opção mesmo para aqueles que têm familiares constituídos, mas que para eles seja um centro de convivência, um centro de trânsito, uma forma que eles se sintam mais confortáveis, mais amparados, e eles saem para poder viver as suas vidas e trabalharem. Com o Estatuto do Idoso e a crescente profissionalização da gerontologia, houve uma mudança de paradigma, né? O termo instituição de longa permanência para idosos foi adotado para designar esses locais como espaços de moradia coletiva para pessoas com mais de 60 anos ou mais, e não asilos ou depósitos de pessoas inúteis para a sociedade, ou como dependência, que não pode ou não querem permanecer na sua própria casa. Então é uma mudança de paradigma, uma mudança de maneira de ver. O papel dessas instituições é cuidado a idosos que necessitem de cuidados contínuos, idosos com doenças crônicas, demências como Alzheimer ou deficiências que demandam assistência 24 horas por dia, que a família às vezes não dá conta e não podem ser supridas adequadamente no ambiente familiar.
porque as pessoas não têm, às vezes, capacidade, competência, tempo, e não pode sacrificar o mais velho. Não possuem suporte familiar, por exemplo, embora a convivência familiar seja um direito e deva haver sempre uma ponte, a realidade de famílias muito pequenas, né, dispersas geograficamente, pessoas que estão até em outros estados e outros países, ou membros ativos no mercado de trabalho, pode viabilizar o cuidado da casa, porque o sujeito está trabalhando, cada um lá trabalha não sei quantas horas por dia, não tem tempo de olhar o idoso. Então essas casas, elas mantêm esse olhar para que as famílias possam continuar buscando a sua sobrevivência, né? Buscam socialização e atividade. Muitos idosos, mesmo independentes, ou seja, que ainda consegue trabalhar, sair, buscar suas coisas, optam por viver nessas casas. Por quê? Porque elas oferecem um ambiente seguro, com atividades sociais, culturais, companheirismo, eles têm outras pessoas para trocar ideia e podem continuar vivendo e trabalhando enquanto forem competentes e capacitados. Agora, tem que ter regulamentação e fiscalização. Há uma legislação, mas a fiscalização é um gargalo, né? Muitas instituições operam sem a devida licença ou não cumprem os padrões mínimos de qualidade, isso tem que ser revisto. A sobrecarga de órgãos fiscalizadores como o Ministério Público e a Vigilância Sanitária dificulta o monitoramento contínuo, mas isso é muito necessário. Qualificação profissional, a carência de profissionais qualificados em geriatria, gerontologia, desde médicos até enfermeiros e cuidadores. Hoje em dia existem cursos de cuidadores, para você saber como que você se dirige e se relaciona com essas pessoas, quais são as suas necessidades, como se fosse um paciente qualquer de uma doença, que não chega a ser uma doença, mas que tem as suas deficiências e seus cuidados especiais. O modelo de financiamento dessas casas é um desafio, né, dessas instituições. A maioria opera de forma privada, com mensalidades que nem sempre são acessíveis à população, mas isso tem que ser uma preocupação da sociedade, do corpo da sociedade. Tem que haver dignidade, humanização do cuidado. A despeito das leis, ainda ocorrem casos de maus tratos, negligência ou restrição indevida da liberdade dos idosos, ou seja, deposita o cara lá, não deixa o cara fazer mais nada. Acesso à demanda crescente, porque isso está aumentando. Com o rápido envelhecimento da população, a demanda por vagas nessas casas cresce, nessas instituições cresce exponencialmente. Desigualdades regionais, nem todas as regiões têm instituições como essa. Isso é desigual pelo país, há uma concentração mais aqui sul e sudeste, né, por serem estados um pouco mais ricos. Para estas instituições, para que elas venham a cumprir de forma cabal ou mais efetivo, é preciso fortalecer a rede de apoio, né? Investir em políticas públicas que incentivem o cuidado domiciliar, uma rede de apoio familiar, para que a institucionalização seja de fato uma opção e não apenas uma opção, a única. Maior investimento público, né? Os governos, os políticos, os governantes têm que destinar mais recursos para essas instituições, inclusive as filantrópicas, criar modelos de financiamento que garantam sustentabilidade e qualidade de serviços, aprimorar a fiscalização, intensificar a fiscalização com equipes multidisciplinares, capacitação de pessoal contínua, cultura do cuidado digno, uma cultura de sociedade, promover uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana e da pessoa idosa como em continuidade, combatendo o etarismo e incentivando a participação ativa. Então, a conclusão: a trajetória da velhice no Brasil oscila entre a marginalização e a ressignificação. No período colonial, ela era invisível, sagrado entre os indígenas e escravos, a longevidade vista como poder, autoridade espiritual, transmissor de saberes. Então, existiam algumas formas de vê-lo e conviver com ele. No século XIX, a ideia era de degeneração e improdutividade, estereótipos de tristeza e abandono. Já nos inícios do século XX, uma institucionalização, mas com patologização, asilos, onde eram depósitos de pessoas, e medicina disciplinar precária, vamos dizer assim. Já caminhando para o final do século XX, houve uma revalorização da autonomia,
A terminologia mudou para terceira idade ou melhor idade, criando-se espaços de convivência e respeito à pessoa mais velha. Na contemporaneidade, existe uma pluralidade de formas de envelhecer, admitindo-se isso, uma luta contra o etarismo e contra as desigualdades e um protagonismo, consumo e participação social para as pessoas idosas de uma forma ou de outra, dos mais aos menos capacitados. Então, hoje, enfrenta-se o desafio de incluir idosos de forma justa, plural e intercultural, reconhecendo suas necessidades de saúde, renda, lazer, política e representação, e promovendo políticas públicas baseadas no respeito e na diversidade. Então, assim nós finalizamos. Eu espero que você tenha gostado. Essa não é a última vez que nós falamos desse assunto, nós vamos sempre mudar de enfoques. Hoje a gente quis fazer uma coisa assim muito superficial, eu tenho certeza que foi, até porque eu ainda estou caminhando no livro, existem outros enfoques que a gente poderia chamar a atenção aqui e poderíamos porvindoramente fazer um outro programa enfocando outras áreas de outras formas. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário e deixe seu like, assine o nosso canal, aperte o sininho para que você seja avisado todas as vezes que a gente colocar vídeo novo ou podcast, novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.